Fala galera, Titiwaza aqui, bora para mais um recap! A história começa já no meio do caos. Hibiki está correndo desesperado, fugindo de uma criatura estranha que ele nunca viu na vida. Sem entender onde está, ele só tenta sobreviver, dizendo até que não vale a pena ser comido. Mas claramente o monstro não liga pra isso. Ele entrou naquele lugar do nada, sem explicação, e agora tá completamente perdido. No meio da fuga, uma voz misteriosa aparece do nada, falando que vai avaliar a criatura. De repente surge uma espécie de tela mostrando que aquilo é um coelho com chifre. Nível 1. Hibiki fica em choque com a voz, mas quando ela pergunta se ele quer desativar o guia, ele recusa na hora. Ficar sozinho ali seria pior ainda, só que no meio da correria ele tropeça. E quando tudo parece perdido, o monstro acaba se chocando contra a mochila dele e é derrotado ali mesmo, meio sem querer. Ainda sem entender nada, Hibiki tenta se situar. Ele tá com fome, mas nem sabe se pode comer aquela criatura. A voz aparece de novo e explica que a carne é comestível, então ele decide guardar, só por segurança. Opa, pessoal, um recadinho rapidinho. Depois de 3 anos tentando com o canal de recap, finalmente conseguimos monetizar. E isso é uma conquista muito grande pra mim, então peço o apoio de vocês no canal. Pode ser qualquer apoio, um like, um comentário, já ajuda demais. Agora também temos a função de hype, então se puderem hypar o vídeo, vai ajudar muito. E pra fortalecer ainda mais o canal, estou deixando alguns produtos que podem interessar vocês, como camisas, bonés e action figures, tudo de anime. Quem puder dar essa força, fico muito feliz. Também temos agora o Valeu Demais para aquela alma generosa que quiser apoiar ainda mais o canal. Eu sei que às vezes é chato parar o vídeo para isso, mas ajuda de verdade. A gente conseguiu a monetização, mas ao contrário do que muita gente pensa, isso rende apenas alguns centavos por vídeo e ainda não cobre os gastos com programas, como o editor de vídeo e outras ferramentas. Em breve também vamos ter o Seja Membro. Espero que curtam o vídeo e tamo junto. Confuso, ele começa a testar essa habilidade estranha. Pergunta sobre um item e a voz responde de novo, sempre avaliando tudo ao redor. Até que ele olha pro chão e descobre algo assustador. O lugar onde ele estava andando não era só um campo normal. Era um monstro. Um tal de devorador de labirinto, nível absurdamente alto. Na hora bate o desespero. Ele percebe que podia ter sido eliminado sem nem perceber. Tentando entender melhor, ele resolve avaliar a si mesmo. E descobre que sua classe é Kanteishi, avaliador. Só que tem um detalhe estranho. Tá marcado como provisório. Mesmo assim, ele decide testar algumas habilidades, mas nada funciona do jeito que ele imaginava. Então, parte pro básico, o mapa. E aí vem outra surpresa. O mapa mostra que ele estava andando em círculos o tempo todo. Depois de explorar mais um pouco, ele finalmente encontra uma estrada. Isso já dá um alívio, porque significa que deve existir algum tipo de civilização por perto, mas a paz dura pouco. Outro monstro aparece, bem mais ameaçador que o anterior. Antes que ele possa reagir, uma flecha surge do nada e resolve a situação. É aí que Hibiki encontra a primeira pessoa desde que chegou naquele mundo, uma garota elfa chamada Emalia. Ele agradece na hora, meio sem jeito, enquanto tenta processar o fato de que ela literalmente é uma elfa. Pra ele, aquilo parece cosplay, mas pra ela não faz o menor sentido. Conversando, Emalia percebe que ele veio de uma área extremamente perigosa e fica chocada quando descobre que ele nem sabia onde estava. Hibiki explica que simplesmente apareceu ali do nada, o que deixa tudo ainda mais estranho. Curioso, ele usa a habilidade de avaliação nela e confirma que ela realmente é uma elfa. Além disso, percebe que só ele consegue ver essas informações e ouvir a tal voz. Emalia então explica o perigo daquele lugar. O campo onde ele estava era na verdade um monstro que prende as pessoas até elas se esgotarem. Ou seja, ele escapou por muito pouco. Mesmo com tudo isso, ela trata Hibiki com certa leveza, até achando que ele é mais novo do que realmente é. Quando ele diz que tem 16 anos, ela fica surpresa, já que ali isso já é considerado adulto. Quando a noite chega, os dois descansam e conversam melhor. Hibiki descobre que está no reino de Habrashia, e quando menciona o Japão, Emalia não reconhece o nome. É aí que cai a ficha de vez. Ele realmente foi parar em outro mundo. Depois de aceitar que realmente foi parar em outro mundo, Hibiki passa a noite descansando ao lado de Emalia. Mesmo sendo tudo novo pra ele, a presença dela traz um certo alívio. Enquanto ele dorme, Emalia observa de longe. Ela percebe que Hibiki é estranho, diferente de qualquer pessoa que já viu. As roupas, o jeito de falar, tudo nele chama a atenção. Ainda assim, ela decide confiar. Principalmente porque sente que ele pode ser importante por algum motivo. Durante a noite, é revelado como Hibiki veio parar ali. Ele estava vivendo normalmente no Japão, conversando com amigos na escola, quando uma luz forte apareceu de repente. E depois disso, ele acordou naquele mundo. No dia seguinte, Hibiki começa a entender melhor suas habilidades. Ele analisa novamente seus próprios status e descobre mais detalhes sobre sua classe. Kanteishi. Apesar de não ser uma classe de combate,
Ela permite analisar habilidades, características e informações de praticamente qualquer coisa. Ainda assim, o fato de estar como provisório continua sendo um mistério. Enquanto isso, Emalia se prepara para continuar a viagem. Ela decide levar Hibiki até uma cidade chamada Léo, onde ele pode ter mais chances de sobreviver e entender aquele mundo. No caminho, Hibiki percebe que consegue detectar presenças ao redor usando o mapa. Quando comenta isso, Emalia fica surpresa. Essa habilidade é extremamente rara e valiosa. Mesmo sem entender o quão importante isso é, Hibiki começa a perceber que talvez não seja tão inútil quanto imaginava. Durante a caminhada, eles conversam sobre várias coisas. Emalia explica o básico sobre aventureiros, missões e como as pessoas sobrevivem naquele mundo. Hibiki, por outro lado, ainda parece completamente perdido, o que faz Emalia perceber que ele realmente não tem nenhuma noção daquele lugar. Em certo momento, Hibiki solta algo simples, diz que ela já pode considerar ele um amigo. A reação dela é imediata. Ela fica sem jeito, claramente, não esperando algo assim tão direto. Mesmo negando, dá pra perceber que aquilo mexeu com ela. Logo depois, Hibiki detecta algo no mapa, um coelho de chifre de cristal. Emalia muda completamente de postura. Esse tipo de criatura é raro, e o chifre dela pode ser usado para criar itens extremamente valiosos. É uma oportunidade grande demais para ignorar. Eles começam a planejar como capturar o animal. Usando a habilidade de avaliação, Hibiki descobre que o coelho tem uma habilidade de fuga muito eficiente, além de conseguir perceber presenças, ou seja, não vai ser fácil chegar perto. Emalia então revela sua própria habilidade. Ela é uma arqueira espiritual e consegue criar flechas usando o vento. Mesmo assim, o primeiro ataque falha. O coelho desvia com facilidade. Percebendo isso, Hibiki sugere uma estratégia. Como o monstro não pode usar habilidades enquanto está atacando, eles decidem forçar uma investida direta. O plano é simples, mas arriscado. Hibiki serve de isca. Emalia fica preocupada, mas aceita. Quando o coelho parte para cima dele, ela aproveita a abertura e acerta o golpe. Dessa vez, funciona. Os dois conseguem derrotar a criatura juntos. Depois disso, algo muda. Hibiki recebe experiência e suas habilidades evoluem. Emalia explica que mesmo não sendo de combate, ele contribuiu diretamente com a estratégia e por isso também ganhou progresso. Pela primeira vez, Hibiki percebe que pode ser útil naquele mundo. Enquanto isso, em outro lugar, uma figura misteriosa observa tudo de longe, satisfeita com o progresso dele, como se tudo aquilo fizesse parte de algo maior. E em uma cidade próxima, uma nova personagem chamada Evil aparece, se registrando como aventureira. Ela já tem um objetivo claro: encontrar algo especial. Sem saber, os caminhos deles estão prestes a se cruzar. A história continua com Hibiki, chegando junto da Emalia, na cidade de Léo. Logo de cara, ela percebe que as roupas dele chamam muita atenção, então cobre ele com uma capa para evitar problema. O plano deles é simples: vender o chifre do coelho raro que derrotaram e usar o dinheiro para comprar roupas novas para Hibiki, e talvez até equipamento. Enquanto caminham, Hibiki pergunta quanto vale uma moeda de ouro, e a reação da Emalia já entrega tudo. Ele continua parecendo completamente perdido. A voz de suporte responde para ele, explicando o valor, e aí ele entende que aquilo vale bastante. Emalia então dá um aviso direto: ele precisa parar de agir como alguém sem noção, porque nesse mundo tem gente que pode se aproveitar fácil disso. Mesmo sendo meio seca falando, dá pra ver que ela tá preocupada com ele. Depois disso, eles vão até a guilda de aventureiros. Assim que entram, alguns aventureiros começam a encarar estranho, questionando por que Emalia tá com alguém que parece uma criança. Ela corrige na hora, dizendo que ele é adulto, mesmo que não pareça. Nesse momento, um grupo chamado Silver Banner aparece e corta o clima ruim, mandando os outros pararem com aquilo. Eles não ficam muito tempo, mas deixam um clima mais tranquilo antes de sair. Seguindo com o plano, Emalia fala com a recepcionista, Jewel, dizendo que tem algo para vender. Eles são levados para uma sala separada. E é aí que Hibiki se depara com uma figura bem marcante, o líder da guilda, Baus. O cara é extremamente musculoso, e Hibiki fica impressionado na hora. Os dois até trocam algumas palavras sobre treino, mas isso é cortado rapidamente pelas outras pessoas ali, que claramente não têm paciência para isso. Voltando ao foco, Emalia mostra o chifre raro. A reação é imediata. Baus reconhece o valor daquilo e já faz uma oferta alta. Só que Emalia não aceita de primeira. Ela entra numa negociação firme, sem recuar fácil. A conversa vai e volta, até que eles chegam em um acordo bem melhor do que o esperado. No final, ela consegue fechar por um valor alto, mostrando que sabe muito bem o que tá fazendo. Com isso, eles garantem uma boa quantia de dinheiro. Depois disso, já do lado de fora, Hibiki recebe uma informação importante da voz de suporte. A habilidade de tutorial dele evoluiu. Essa habilidade, segundo a
a explicação, existe justamente para ajudar pessoas com baixa chance de sobrevivência, dando suporte direto, até mesmo com a ajuda de uma entidade superior. E é aí que acontece algo diferente. Hibiki escuta uma voz nova. Dessa vez não é a voz padrão do sistema, é algo mais direto. A entidade se apresenta como um tipo de Deus que está acompanhando ele. Não pode aparecer sempre, mas está ajudando no crescimento dele. Antes que Hibiki consiga perguntar muita coisa, a voz some. E logo depois vem outra mudança importante. O suporte automático começa a ser reduzido, ou seja, ele vai ter que começar a se virar mais sozinho a partir de agora. Enquanto isso, Emalia volta com uma expressão diferente. Ela recebeu uma missão urgente, ligada ao lugar de onde veio. E isso muda tudo. Depois de resolver tudo na guilda, Emalia volta já com outra postura. Ela explica para Hibiki que recebeu uma missão urgente vinda da terra natal dela, algo que ela não pode recusar. Por causa disso, ela vai ter que sair da cidade imediatamente. E o pior, não dá para levar ele junto. O clima muda na hora. Mesmo tendo passado pouco tempo juntos, dá pra ver que essa separação pesa pros dois. Ainda assim, Hibiki tenta levar de boa. Ele diz que vai ficar bem e agradece por toda a ajuda que ela deu até ali. Ele também decide o próximo passo. Vai tentar viver como aventureiro. Mesmo sendo classe de suporte, ele percebeu que existem trabalhos que não dependem de combate. Isso dá uma esperança real pra ele continuar naquele mundo. Antes de ir embora, Emalia deixa a capa com ele, como forma de ajudar e também como um até depois. Fica meio implícito que eles ainda vão se encontrar de novo. Eles se despedem e cada um segue seu caminho. Logo depois, Emalia acaba encontrando Ival por acaso. As duas trocam poucas palavras, mas fica claro que Ival também está indo na mesma direção, rumo ao território dos elfos. Enquanto isso, Hibiki fica sozinho pela primeira vez desde que chegou naquele mundo. Os dias passam e ele acaba ficando meio parado. Sem rumo, ele passa bastante tempo só descansando, tentando processar tudo o que aconteceu. O celular dele já não funciona mais e não existe nenhum sinal de como voltar para casa. Além disso, ele decide esconder o fato de ser de outro mundo. Ele entende que isso pode causar problemas se as pessoas souberem. Mas uma coisa é certa, o dinheiro não vai durar para sempre, então ele precisa agir. Hibiki começa a analisar suas próprias habilidades para entender no que pode trabalhar. A voz de suporte deixa claro que combate sozinho não é uma boa ideia para ele, só que ao mesmo tempo, ele ganha novas habilidades. Entre elas, algo ligado à área médica. Curioso, ele resolve testar. Sem pensar muito nas consequências, ele ativa a habilidade e acaba passando por uma experiência pesada. Todo o conteúdo de um livro inteiro é jogado direto na mente dele de uma vez. É informação demais. Ele sente isso na hora, ficando completamente sobrecarregado. Mas no fim, ele consegue absorver o conhecimento. Alguns dias depois, já mais recuperado, ele decide comprar equipamentos básicos para seguir em frente. Mesmo sendo suporte, ele precisa se preparar. E é aí que a situação muda completamente. De repente, um grupo entra na guilda em desespero. Um dos membros está em estado crítico, com uma condição que ninguém consegue resolver. Nem as técnicas de cura que eles tentaram funcionaram. O líder da guilda não está presente, ou seja, não tem ninguém ali capaz de ajudar. Hibiki observa tudo e percebe a gravidade da situação. Usando o conhecimento que acabou de adquirir, ele identifica o problema. Além do estado físico, existe algo impedindo a recuperação. Uma espécie de veneno. O tempo está acabando. Mesmo sendo inexperiente, ele decide agir. Ele pede para tentar ajudar. No começo, o grupo desconfia. Afinal, ele é só um avaliador. Mas como não tem outra opção, acabam aceitando. Hibiki então monta um plano rápido. Para conseguir usar habilidades avançadas de cura, ele precisa de muito mais energia do que possui. A solução vem de uma habilidade nova, contrato. Com isso, ele pede que todos ali compartilhem parte da energia com ele. É arriscado, mas funciona. A energia começa a se juntar e finalmente ele consegue usar as habilidades necessárias. Primeiro, remove o problema que estava impedindo a recuperação. Depois, usa uma técnica mais avançada para restaurar o estado do corpo. O resultado aparece. O estado do homem melhora. A tensão some e todos ali ficam aliviados. Mas o esforço cobra seu preço. Hibiki chega ao limite e acaba desmaiando. Depois de tudo, ele acorda já recuperando as forças. O grupo agradece de verdade, reconhecendo que ele salvou o companheiro deles. Mesmo assim, Hibiki não aceita todo o crédito. Ele deixa claro que só conseguiu por causa da ajuda de todos. A recepcionista então toma uma decisão importante: manter tudo em segredo. Se descobrirem o que ele consegue fazer, outras pessoas podem tentar usar isso de forma errada. Para evitar problemas, ela recomenda que Hibiki se junte a um grupo, ou até considere contratar alguém para proteção.
A história continua com o Hibiki indo atrás de alguém para servir como guarda-costas, já que ele percebe que sozinho vai acabar se colocando em risco. Então ele vai até uma empresa especializada nisso e conhece o dono, o Ajar. O cara já chega oferecendo várias opções, mostrando uma galera forte, experiente, mas nada daquilo chama a atenção do Hibiki. E não é nem questão de força, o que ele realmente quer é alguém com bastante poder mágico, porque ele já entendeu que, sem isso, ele não consegue usar direito as habilidades mais avançadas que ele tem, tipo aquelas de cura. Então ele recusa todos, sem pensar duas vezes. O Ajar até estranha, mas resolve dar mais uma chance e comenta que talvez tenha alguém diferente. Só que avisa que não é exatamente uma boa escolha. Mesmo assim, o Hibiki se interessa quando vê um corredor mais isolado dentro do lugar. O Ajar tenta desencorajar, falando que as pessoas ali têm problemas, não são confiáveis para trabalho normal e nem conseguem voltar para a terra natal. Só que isso bate direto no Hibiki, ele também não pode voltar para o próprio mundo, então ele insiste em ver. Quando chegam lá, ele dá de cara com uma cena estranha. Uma garota e um lobo estão presos. O lobo reage na hora, bem agressivo, tentando proteger a garota e mandando o Hibiki se afastar. Já dá pra ver que ele não confia em ninguém. O Ajar explica que o lobo causou um grande problema, tentando proteger ela no passado, e por isso, acabou sendo contido ali. Já a garota tem uma quantidade enorme de poder mágico, mas não consegue controlar isso direito, então acaba sendo perigosa sem querer. O Hibiki fica curioso e pede pra analisar os dois, só que quando ele olha os dados, percebe que tem coisa errada, algumas informações estão escondidas, então ele ativa uma habilidade mais avançada, o tal do olho especial, e aí tudo muda. Agora sim ele vê a verdade. O lobo, na real, não é um simples animal, ele é extremamente poderoso, com habilidades de nível altíssimo, e mais que isso, ele é basicamente um herói. Já a garota tem um potencial absurdo, com algo que indica que no futuro, ela pode virar uma sábia. Só que tem um problema sério, o poder dela é instável, é algo que cresce demais e foge do controle, podendo acabar prejudicando ela mesma. O Hibiki fica incomodado com isso, não faz sentido alguém receber um poder desses sem ter controle nenhum. Enquanto isso, o lobo continua desconfiado, achando que o Hibiki pode ser só mais uma pessoa querendo se aproveitar. Mesmo assim, o Hibiki já tomou a decisão. Ele vira pro Ajar e diz que quer contratar os dois. O Ajar praticamente entra em choque, porque aquilo ali não era nem pra ser opção de verdade, mas ao mesmo tempo, ele fica empolgado, como se tivesse sentido que aquilo vai dar muito dinheiro no futuro. Depois disso, o Hibiki leva os dois pra fora da cidade, pra um lugar mais tranquilo. O clima ainda é tenso, principalmente com o lobo, que continua na defensiva. Ele claramente não confia no Hibiki, mas aí o Hibiki explica o plano. Ele não quer usar eles, nem explorar nada. Ele quer ajudar. Para isso, ele diz que precisa da ajuda da garota, a Lilian, para compartilhar poder mágico com ele. A ideia é usar as habilidades dele para curar o lobo completamente. Mesmo desconfiado, o lobo não impede. Já a Lilian aceita na hora, porque tudo que ela quer é ajudar quem sempre protegeu ela. Então os dois formam um contrato, compartilhando energia mágica. E o Hibiki finalmente ativa sua habilidade de cura completa. Assim que o Hibiki ativa a habilidade, a energia começa a agir no corpo do lobo. O processo é pesado, dá pra ver que não é algo simples, mas aos poucos os ferimentos vão sendo restaurados. Partes que estavam comprometidas voltam ao normal, e a Lilian fica visivelmente aliviada vendo aquilo acontecer. Quando tudo termina, o lobo já está muito melhor, ainda não totalmente recuperado, mas longe do estado crítico de antes. Mesmo assim, ele percebe que ainda tem algo errado. É aí que o Hibiki explica. Aquilo não era só ferimento. Tinha algo a mais, uma espécie de influência negativa que ainda está presa nele. O lobo se surpreende, porque isso não era algo fácil de perceber. Nem mesmo outros avaliadores tinham conseguido notar. Nesse momento, ele começa a entender que o Hibiki não é alguém comum. Sem enrolar, o Hibiki usa outra habilidade para tentar lidar com isso. Uma força estranha se manifesta, como se estivesse puxando algo invisível para fora. Dá pra sentir que aquilo resiste, mas parte dessa influência é removida. Não resolve tudo, mas já faz uma diferença enorme. O lobo sente isso na hora. A força dele começa a voltar. A presença muda completamente. E pela primeira vez, ele baixa a guarda de verdade. Então ele toma uma atitude inesperada. Ele se ajoelha diante do Hibiki e pede permissão para jurar lealdade. Não como alguém obrigado, mas por escolha própria. Para ele, aquilo que o Hibiki fez já foi mais do que qualquer um tinha feito antes. O Hibiki aceita, meio sem saber o peso real disso, mas aceita. Os dois fazem um contrato, e o vínculo entre eles é criado. Um símbolo aparece, mostrando que aquele acordo foi reconhecido. A partir dali, o lobo passa a tratar o Hibiki como alguém que ele deve proteger. A Lilian fica feliz vendo aquilo tudo acontecer. Finalmente ela sente que encontrou alguém que não vê ela como um problema. Com isso resolvido, o Hibiki explica melhor a situação dele. Ele conta que precisa do poder mágico dos dois para usar habilidades mais avançadas, e por isso quer manter esse tipo de ligação. Os dois aceitam sem problema. Durante a conversa,
conversa, o lobo percebe que o Hibiki vive falando sozinho às vezes, então acaba descobrindo sobre a voz que guia ele. Isso leva a entender que o Hibiki veio de outro mundo, algo bem raro. Mesmo assim, isso não muda nada. A lealdade dele continua firme, mas o Hibiki ainda tá preocupado com a Lilian. Aquele poder instável dela não é algo que dá pra ignorar, então ele tenta buscar uma solução. É aí que algo inesperado acontece. Uma presença surge, ligada diretamente à magia, e explica que existe uma forma de ajudar. O Hibiki possui uma habilidade especial que pode lidar com esse tipo de problema. Só que ele nem sabia como usar direito. Quando ele ativa essa habilidade, algo bem diferente aparece. Uma criatura pequena, tipo um familiar, que chega com a função de ajudar no controle mágico. O clima até muda um pouco, porque apesar da situação séria, aquilo ali quebra a tensão. Só que tem um detalhe curioso: sempre que o Hibiki interage com essa criatura, o lobo reage meio irritado, como se tivesse algo ali que incomodasse ele, mesmo sem entender direito o motivo. Enquanto isso, em outro lugar, a Emalia segue viagem com a Estélia. Elas estão indo resolver assuntos importantes, mas dá pra ver que ainda tem coisa acontecendo por trás. A própria Emalia começa a estranhar algumas atitudes ao redor. E pra fechar, a história deixa no ar que tem mais gente se movendo nos bastidores. Inclusive aquela garota que já vinha aparecendo antes, ainda atrás de algo importante.